Olá, meus caros. Na presente aula vamos falar sobre a netiqueta. Mas afinal, o que vem a ser o termo netiqueta? De modo direto, nós consultamos o dicionário e como resposta encontramos o seguinte significado para netiqueta: como um termo provindo da informática que estabelece um conjunto de regras e conselhos sobre os comportamentos que são aceitáveis na internet. Geralmente, ensina alguém a interagir e a usar a internet da melhor forma possível. Portanto, sabemos que veio da informática e do inglês netiquette. Bom, a partir desse ponto, vamos compreender o termo netiquette. Consiste, na verdade, em uma junção das palavras em inglês network, abreviada para net, mais a palavra etiquette. Portanto, em uma tradução literal de network como rede de trabalho e etiquette para etiqueta. A etiqueta foi criada por Judith Carlos em 1988. Ela é considerada a mãe da etiqueta por ter apresentado e escrito o termo no primeiro guia de boas práticas para o uso da internet. Uma curiosidade sobre Judith Carlos é que ela é consultora do WordPress. Isso, o WordPress é um dos maiores sistemas aí de gerenciamento de conteúdo, chamados CMS, né? De código aberto, amplamente utilizado para a criação e manutenção de sites, blogs, lojas online e outros tipos de conteúdo na internet. Mas voltando à definição de etiqueta, consiste em um conjunto de regras de comportamento de interação em ambientes virtuais. O termo surge da necessidade de definir um padrão de comportamento para os usuários nos diversos ambientes e comunidades virtuais, como redes sociais, ambientes virtuais de aprendizagem, nossos abas, e-mails, chats, blogs, entre outros meios de comunicação. Em resumo, é um conjunto de regras básicas para o bom comportamento na internet. Agora vamos falar um pouquinho da importância da etiqueta na aprendizagem online. A internet, como sabemos, é um espaço amplo e diversificado, onde diferentes pessoas interagem e compartilham informações diariamente. Por isso, é essencial estabelecer padrões comportamentais que promovam a convivência harmoniosa e respeitosa entre os usuários. Nesse contexto, a etiqueta desempenha um papel fundamental, pois ela auxilia na prevenção de conflitos, proteção da privacidade, promoção da empatia e também na manutenção de um ambiente seguro e saudável para todos os usuários. A etiqueta ela é essencial na aprendizagem online, destacando o nosso ambiente virtual de aprendizagem para promover, aí, no caso, uma cultura de respeito, colaboração e com foco no aprendizado, permitindo que todos os participantes, todos os estudantes, desfrutem de uma experiência educacional positiva e também muito produtiva. Podemos considerar a etiqueta como um guia de boas práticas de comunicação e convivência no nosso cyberespaço. Mas afinal, por que é importante entender a etiqueta? Embora pareça um assunto comum, especialmente no contexto da educação à distância, já parou para refletir sobre como você pode se comunicar com os outros na internet? E uma resposta aí, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem ver o rosto uma das outras, nem ouvir o tom da voz, né, de cada um para poder captar, por exemplo, os sentimentos e ideias que estão por trás das palavras. Então, com o objetivo de prevenir ruídos e falhas na comunicação, devido aí a possíveis deslizes que ocasionalmente podem ocorrer, e por vezes, até por falta de familiaridade com as normas de comportamento consideradas adequadas. Vamos falar um pouquinho aí das normas e boas práticas de comunicação online. Neste contexto, então, para garantir uma comunicação eficiente e respeitosa, é importante seguir normas e boas práticas de comunicação online. E, por meio da etiqueta, nós vamos apresentar alguns dos principais aspectos da comunicação que envolvem a etiqueta. Nós temos aí a utilização de uma linguagem clara e objetiva. Ao se comunicar online, é imprescindível utilizar uma linguagem clara e objetiva. Evite o uso excessivo de gírias, abreviações ou termos técnicos que possam dificultar a compreensão do seu interlocutor. Tenha suas mensagens concisas e claras, garantindo sempre que foram compreendidas corretamente. Os exemplos a seguir são apresentados duas questões de redação de mensagens por meio de e-mails.
No primeiro, uma mensagem não clara, com muitas gírias, como dar um gás no projeto, bem bacana, bem top, e o uso excessivo de jargões e termos técnicos que podem ser complicados de compreensão para quem não é da área, como brainstorm, upgrade, layout, clear, user-friendly. O segundo exemplo, uma mensagem clara. Neste caso, a mensagem é escrita de forma simples e direta, sem o uso de gírias ou jargões complicados, com os cumprimentos de olá e direcionada à equipe e também um agradecimento ao final. É fácil de entender e transmite claramente o objetivo da comunicação. Outra questão que nós temos, seja educado e cordial. A cortesia e o respeito são fundamentais na comunicação online. Ao interagir com outras pessoas, seja educado e cordial em todas as suas mensagens trocadas. Utilize expressões como por favor e obrigado. Evite o uso de palavras ofensivas ou agressivas. Lembre-se de que nem sempre é fácil interpretar o tom ou a intenção por trás de uma mensagem escrita. Portanto, evite maus entendidos, sendo sempre educado e respeitoso. O próximo é apresentado em exemplos de atividades com fóruns que pode ser uma única discussão, né? Por exemplo, um fórum de discussão geral, ou mesmo cada aluno que inicia um novo tópico dentro do nosso recurso de fórum. No primeiro diálogo do fórum, o receptor da mensagem responde de maneira rude e desrespeitosa, menosprezando as dificuldades do colega e recusando-se a oferecer ajuda de forma educada e cordial. Já no segundo exemplo, temos um diálogo no próprio fórum, o receptor da mensagem responde de maneira receptiva e respeitosa, mostrando interesse genuíno pela opinião do emissor da mensagem e também oferecendo-se para uma discussão mais detalhada em um momento da qual seja oportuno essa discussão dentro do fórum ou em outro meio de comunicação online. Temos também aí a questão de evitar o uso excessivo de maiúsculas. Escrever o texto todo em letra maiúscula pode transmitir a sensação de que você está gritando ou sendo agressivo. Por isso, evite o uso excessivo de maiúsculas em suas mensagens. Utilize letras maiúsculas, aí no caso, apenas quando necessário, para destacar aí uma palavra ou uma sigla que você considera importante. No próximo exemplo, exibe um diálogo por meio de aplicativos de mensagens. No primeiro caso, as letras maiúsculas elevam o tom da possibilidade de interpretação de uma mensagem como sendo agressiva. A mensagem enfatiza a urgência e a importância da reunião, contudo, ela é claramente exagerada. O receptor da informação pode receber com susto a mensagem, interpretando como algo de muito grave. Ou, às vezes, ele se pergunta, né, qual que é a razão da pessoa estar gritando comigo do outro lado? Na visão do receptor, não há necessidade de usar negrito ou sublinhado nas partes importantes. Realmente, o receptor já entendeu o desejo claro da mensagem, sem necessidade de estar em maiúscula, negrito ou mesmo sublinhado. Já no segundo exemplo, é exibido um contexto completamente diferente, em que o emissor abre o diálogo indicando se algo aconteceu. O receptor pode ter tido algum imprevisto ou uma emergência a ser resolvida e, posteriormente, ele terá a oportunidade de justificar a impossibilidade de resposta. Na sequência, o emissor enfatiza a importância da reunião sem ser grosseiro e destaca apenas o horário em negrito. Essa informação de horário, sim, é pertinente. E, posteriormente, a mensagem é encerrada na impossibilidade de participação em haver o devido retorno para um rearranjo com os envolvidos naquele determinado processo. Mais uma questão aí com relação à etiqueta está relacionada à formalidade. Há uma expectativa de um padrão de comportamento respeitoso e profissional durante as comunicações online, especialmente em contextos formais, acadêmicos ou empresariais.
Isso é conhecido como formalidade na netiqueta. Esse princípio orienta as interações em uma variedade de ambientes virtuais, como e-mails, fóruns de discussão, grupos de trabalho, videoconferências, dentre diversos outros recursos aí disponíveis nos mais variados ambientes. Importante destacar que a formalidade da mensagem pode variar de acordo com o contexto em que a mesma está inserida. Por exemplo, um e-mail de convite para uma banca de trabalho de conclusão de curso deve existir um nível de formalidade compatível com a importância do tema. Apresento aí uma redação de um e-mail formal para um convite para um professor a fazer parte de uma banca de trabalho de conclusão de curso. Algumas questões formais, como o tratamento apropriado em relação à titulação do professor, como mestrado, doutorado, etc. Né? Inserir informações como o título do trabalho, identificação do estudante, curso e instituição. Identificar também a data e o local da apresentação, bem como uma breve descrição do trabalho. Outro exemplo, uma troca de mensagens entre estudante e professor pelo sistema de mensagem do ambiente virtual de aprendizagem. Neste caso, não há necessidade de ser muito formal em conversas diretas com professores nos canais assíncronos. Estão percebendo que as duas situações completamente diferentes? Um e-mail de convite para um TCC exige uma formalidade que pode ser praticamente dispensada em uma mensagem no AVA. Neste caso, vale sempre o uso do bom senso. Em expansão e ainda relacionando ao contexto de formalidade, temos o próximo aspecto que se relaciona, na verdade, em evitar o uso excessivo de emoticons e abreviações. O uso excessivo de emoticons, de acordo com a etiqueta, refere-se a usar uma quantidade muito grande de emoticons em uma única mensagem, comentário ou postagem online. Embora os emoticons sejam uma forma útil de transmitir emoções, intenções em comunicações digitais, o uso excessivo deles pode ser considerado inadequado em certos contextos. No exemplo a seguir, há algumas razões pelas quais o uso excessivo de emoticons e abreviaturas deve ser desencorajado. Em primeiro, temos a dificuldade da leitura. Muitos emoticons podem dificultar a leitura do texto, principalmente da mensagem, tornando-a confusa e cansativa para o leitor. Outra questão está relacionada ao profissionalismo. Em contextos profissionais ou formais, o uso excessivo de emoticons pode parecer pouco profissional. Tem a questão também da sobrecarga visual. Uma grande quantidade de emoticons pode sobrecarregar visualmente o conteúdo, tornando-o menos atraente ou menos legível. Mais um item que podemos destacar está relacionado à pontuação. Nela, refere-se ao uso adequado de sinais de pontuação, como pontos finais, vírgulas, pontos de exclamação, pontos de interrogação, dentre outros, dentro da nossa comunicação online. Seguir as regras de pontuação ajuda a tornar a comunicação muito mais clara, facilitando a compreensão da mensagem a ser transmitida. No exemplo, o estudante Rafael pergunta no fórum se uma determinada atividade era para entregar hoje. O estudante Lucas, por sua vez, responde: o professor avisou que amanhã vou jogar no João. Uma vírgula após o E mudaria todo o sentido, confirmando que sim, é para hoje. E após a vírgula, Lucas completa que amanhã ele vai jogar no João. Algumas dicas aí. Use a pontuação para estruturar o texto. Use a pontuação para marcar pausas e entonação. Evite o uso excessivo de pontuação. Também use a pontuação para evitar a ambiguidade. Seja consistente com a aplicação da pontuação nos seus textos online. Outra questão da netiqueta está relacionada ao tempo de resposta. O tempo de resposta, segundo a netiqueta, é o tempo que se leva para responder a uma determinada mensagem online, seja ela, no caso, um e-mail, uma mensagem instantânea, um comentário no fórum ou qualquer outro tipo de comunicação virtual. O tempo de resposta é um aspecto importante da netiqueta, que demonstra ser atencioso pelo tempo e pelas expectativas dos outros. Mais uma vez, faz-se necessário o uso do bom senso para compreender o termo em distintos meios de comunicação. Contudo, é importante
que jamais deixar o emissor sem uma determinada resposta. Temos até uma figura para representar o aguardando resposta aí. Em um aplicativo de mensagens instantâneas, por exemplo, o tempo de resposta pode ser diferente de um fórum temático, que, por exemplo, pode possuir uma data de início e uma data de término para as participações. Na primeira imagem, né, assim como nós destacamos aí, há um meme que representa uma longa espera ou mesmo ausência de resposta. A netiqueta sugere responder às mensagens prontamente sempre que possível e evitar deixar as pessoas esperando ou simplesmente ignoradas, o que é comumente referido como deixar no vácuo, né? Já no segundo exemplo, temos um e-mail institucional encaminhado a todos os estudantes da EAD sobre um determinado evento de interesse de todos. Um determinado estudante recebe o e-mail e tem uma dúvida particular sobre o seu projeto e responde também para todos cadastrados nessa lista enviada pela instituição. Nesse caso, o correto seria não responder para todos. Neste contexto, né, podemos aplicar a regra da relevância. Responda a todos apenas quando sua resposta for relevante para todos os destinatários de um e-mail considerado aí original. Se a sua resposta for específica apenas para uma pessoa ou apenas para um grupo de pessoas, considere enviar uma resposta apenas para esses indivíduos. Portanto, evite sobrecarregar os destinatários com informações que não têm relevância para eles, com e-mails que eles não precisam ver a sua resposta. O ideal é que a informação seja respondida apenas para quem precisa ou tem interesse sobre o assunto. Afinal, quem aí muitas vezes não se sente incomodado quando recebe respostas de um e-mail de uma lista com informações sem relevância ou informações que não são destinadas a nós ou do nosso, ou que sejam especificamente aí do nosso interesse? Quando isso ocorre, a lista de e-mails fica parecendo aqueles fóruns de uma única discussão, intermináveis, né? Que todos respondem para aquela lista com todo tipo de informação. A etiqueta, definitivamente, ela insere boas práticas nessas situações. Então, avalie sempre a sua pertinência. Bom, por enquanto é isso e até um próximo vídeo.